Vamos lá, pessoal. Mais pra frente eu vou falar vai dar sentido, na verdade, tudo que eu vou falar em relação ao que aconteceu hoje com o Amorim, tá bom? Então, problemas cardíacos, pessoal. Uma grande incidência aí, principalmente em homens. Então, o infarto é mais comum no homem. Doenças cardiovasculares cardíacas, insuficiência cardíaca é mais comum no homem, e eu vou explicar o motivo disso, tá? Vai fazer sentido mais pra frente. Eu falei aqui um tempo atrás sobre a apneia do sono, falei sobre sobrecarga, trabalho, pressão alta, né? Um dos pontos dos problemas cardíacos que causam grandes problemas na nossa vida é o miocárdio, o músculo cardíaco, que é o que causa insuficiência cardíaca. Claro que não está atrelado somente à insuficiência cardíaca por si só o conflito da sobrecarga, por exemplo, que é o conflito do miocárdio. Outras questões podem influenciar também no coração, assim como o pulmão. Pulmão e coração tá muito ligado, uma coisa do lado da outra, tá? Michele perguntou se vai estar no YouTube. Vai. Acabando aqui eu vou baixar o vídeo do Facebook e vou subir pro YouTube, tá bom, meu? Fica tranquilo. Então, pessoal, coração e pulmão tá muito interligado, coração, pulmão, rim, fígado, órgãos vitais, tá bom? Mas eu quero falar especificamente do coração, tá? Primeira parte do coração que causa os problemas cardíacos, músculo cardíaco, miocárdio, seja direito ou seja esquerdo, depende um pouco da sua percepção. Para isso a gente precisaria fazer alguns testes, tá? Mas isso aí precisa ser pessoalmente, tem que ser em consulta, pra gente saber se o lado direito é trabalho, se o lado esquerdo é mãe e filhos, ou se é ao contrário, tá? Depende um pouco aí de alguns testes que a gente faz na consulta. Mas o músculo cardíaco, de cara ele tem um contexto de incapacidade. Eu me sinto fraco, me sinto impotente, me sinto autodesvalorizado. E em qual situação específica? Então esse é o contexto do tecido, que é o que reveste o músculo cardíaco. Agora, o contexto específico do miocárdio é sobrecarga. Nós já falamos disso aqui algumas vezes. Sobrecarga de trabalho, o sentimento de não tá dando mais, isso é demais para mim, eu não aguento mais. E isso pode ser relacionado ao trabalho, pode ser relacionado à cobrança em casa, pode ser uma criança que foi oprimida pelos pais. Eu tô olhando para baixo porque eu anotei tudo aqui para falar para vocês, tá, gente? Uma criança que foi oprimida pelos pais opressores, por exemplo, na infância. Uma mulher, então não só homem, mas uma mulher que não aguenta mais a pressão do marido, que cobra de tudo, chega em casa e reclama, isso e aquilo. Então, lembrando sempre, pessoal, que essa questão da reprogramação, essa parte específica que eu estou falando, está muito ligada às 5 leis biológicas do Dr. Hammer, tá? Que é a medicina germânica. Porém, contudo, todavia, a reprogramação biológica não é as 5 leis biológicas. A reprogramação biológica não é só a medicina do Hammer, tá? Que é a nova medicina. A reprogramação biológica tem suas bases, e uma das bases é a medicina do Hammer. É esse contexto aqui, que eu vou tentar contextualizar um pouquinho mais além para vocês entenderem. Então, muita gente me pergunta, qual é o conflito da candidíase? Qual é o conflito da osteoporose? Qual é o conflito do miocárdio? O conflito é esse, mas não necessariamente é seu, só isso, tá? A reprogramação biológica engloba tanto biológico quanto sistêmico. A medicina do Hammer, as 5 leis biológicas, só isso daqui. Então, por exemplo, a pessoa está aqui numa situação de trabalho, cobrança em casa, oprimida, mas você não teve um trauma nessa situação. Trauma é aquela situação inesperada, dramática, que você vive num sentimento de solidão. Só você vive isso. Às vezes você não encontra no paciente uma questão assim, mas você encontra no sistema dela. E isso é reprogramação biológica, isso não é leis biológicas. Isso também não é constelação familiar. Isso é reprogramação, é a união das duas técnicas, tá? É um método que une as duas. Então, miocárdio, pessoal, um contexto de incapacidade. Então, por exemplo, o cara ele se sente muito sobrecarregado no trabalho, porque o chefe dele pega muito no pé dele. Então, eles têm uma sobrecarga no trabalho. Agora, será que existiu um trauma no trabalho? Às vezes não. Às vezes o chefe esculachou ele na frente da galera, pega no pé dele, assim como
o pai desse cara também pegava. Então é uma situação de representação. Aí você não vai encontrar um conflito biológico, você vai encontrar um conflito sistêmico. O cara já tem uma tendência familiar de ter uma saúde comprometida do coração, porque tem um sistema que foi oprimido, tem um sistema que foi sobrecarregado, tem um sistema que teve cobranças em casa, tá? E se sentiu incapaz frente a isso. Então, isso pode causar hipertensão arterial, dependendo do lado do coração, tá? Mas ó, hipertensão arterial, então pressão alta, taquicardia, coração acelerado, cansaço excessivo e apneia do sono. Tudo isso está relacionado a miocárdio. Então, se você tem qualquer uma dessas situações, pode estar ligado a uma situação de sobrecarga. Isso é demais para mim e eu não estou aguentando. Tá? É muito importante que você consiga liberar alguma coisa de estresse que você está passando. Vai fazer uma atividade física, vai meditar. Ah, puta, não tenho tempo para isso. Cara, então eu sinto muito, uma hora você vai ter que ter tempo para cuidar da sua saúde. Seu corpo vai te parar em algum momento se você não cuidar e não olhar para ele. Tá certo? Então, além da hipertensão arterial, da taquicardia, do cansaço, da apneia do sono, se for o conflito percebido pelo outro lado do coração, então pode causar pressão baixa e também batimento cardíaco baixo. Então, tudo situações que envolvem coração também. Tá, mas hipertensão também pode ser rim, pode, mas também vale olhar a saúde do coração, também vale olhar pela nossa visão se você não tem uma sobrecarga, se você não tem uma opressão, se você não está se sentindo oprimido em alguma área da sua vida. Maria Luísa Klein disse demais. Valeu, Luísa. Então, a outra questão, pessoal. Primeiro o miocárdio, saúde do coração, problemas cardíacos. A outra parte do coração e de conflitos que podem gerar situações de problemas cardíacos, e aí vai entrar a situação possivelmente do Paulo Henrique Amorim, que faleceu hoje, são as artérias coronárias. E aí é um conflito completamente é foda, né? Completamente diferente do miocárdio. O músculo cardíaco não tem relação direta, pela visão da reprogramação biológica, com as artérias coronárias. A artéria coronária, pessoal, corresponde a conflitos de perda de território. Levaram o que era meu. Então, frustração sexual. Então, o homem que é traído pela mulher, o homem que pega a esposa na cama dele com outro homem. Então, às vezes ele perde a empresa para o sócio porque o sócio puxou o tapete dele, então ele perdeu o território dele. E homem, pessoal, homem é muito territorialista. Às vezes mais do que a mulher. Só que são limites diferentes de território. Estava conversando isso hoje com a minha sócia lá na clínica. Os limites de territórios do homem são percebidos diferente da mulher. Então, por exemplo, você está numa balada. E aí você está com a sua namorada. Só que aí você foi lá pegar uma bebida e tal, sua namorada está ali. E aí você viu que algum cara chegou e começou de papinho, de guerre com ela. O que normalmente o homem faz? O homem, atitude normal, tá? Não que é absoluto, mas é normal. O homem chega e encosta. Encosta, estufa o peito, mostra que aquele território é dele, tá? Isso é muito comum do homem. O que da mulher é um pouco mais comum? Isso também vem dos animais, tá? A mulher, ela não é nesse território de fronteira. A mulher é nesse território de, eu vou esperar pra ver, e aí quando eu vejo o cara já tá dentro do território. Ou a mulher já tá dentro do território, tá? Então existe um pouco de diferença. O cachorro faz isso. O macho, se ele tiver realmente macho, normalmente ele faz xixi, quando ele chega no local, nas fronteiras, nas paredes, em volta, tá? Agora, se é uma cachorra fêmea, e ela está fêmea no caso, ela faz no meio da sala. Ela procura mais ou menos o meio da casa, tá bom? Então, são as percepções diferentes e isso faz homens diferentes de mulheres, não adianta. Cada um tem a sua individualidade, homens e mulheres nunca, jamais serão iguais, tá? Igualdade pode até acontecer, mas iguais não, nunca serão. Nunca serão, parece tropa de elite, né? Então, problemas no local de trabalho. A artéria coronária tem a ver com território. Levaram o que era meu. O território do homem é a mulher, o território do homem é o carro, o território do homem é a casa dele. Então ele encara muito mais com o território. E esse tipo de conflito
Para quem estuda somente as 5 leis biológicas, eu não estou falando mal das 5 leis biológicas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Faz parte da reprogramação também. Por isso que eu falo, mas é bom explicar o que é um e o que é outro. Pela visão do Dr. Hammer, que é o cara que criou a medicina germânica, se você tem um conflito de território, que é esse, por exemplo, do puta, peguei minha mulher com meu melhor amigo na minha cama, na minha casa. Se você tem esse tipo de conflito há mais de 9 meses, pro Dr. Hammer, que era o médico que criou as 5 leis biológicas da medicina germânica, você nunca, jamais, never deve resolver esse conflito. Porque se você resolve esse conflito, você infarta. O infarto é uma resolução dentro da visão da medicina germânica, tá? É uma resolução de uma perda de território, tá bom? Perda de território. Perdi meu território. Então, por exemplo, se o infarto do Paulo Henrique Amorim foi nas coronárias, tem esse contexto. Eu perdi meu território e agora, quando eu estava reconquistando meu território, o corpo vai lá e infarta, tá? Agora, se era o músculo do miocárdio, o músculo do miocárdio é bom, né? No músculo cardíaco, o conflito é de opressão, que também pode infartar, tá bom? Mas são situações diferentes. As duas são resoluções de conflito. Minha tia perguntou, quando o problema na coronária é de nascença? Aí que tá, tia. Quando o problema na coronária é de nascença, só pela lei biológica você não consegue resolver. Porque como é que você vai achar o conflito na criança? Como é que você vai, criança acabou de nascer, conflito de coronária. Ah, tem uma deficiência na formação da coronária. Como é que você vai perguntar para o bebê? Não tem como. Agora, a reprogramação consegue investigar por que a criança está fazendo isso. Talvez ela está sendo leal a alguém do sistema que perdeu o seu território. E isso é muito comum, tá? Isso é a união da reprogramação biológica, tá? Eu gosto de frisar muito isso, porque muita gente tem me perguntado, mas reprogramação biológica é constelação familiar? Não. Reprogramação biológica é 5 leis biológicas? Não. É a união da parada, entendeu? Então a pergunta aqui, essa perda de território depende também da percepção da pessoa? Com certeza, Bru, diretamente de Portugal, num fuso horário que já tá tarde aí, hein? Depende muito da sua percepção, tudo depende da percepção. Então, eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, imagina você, tá aí, agora, tem 18 pessoas aqui no Instagram e tem 12 pessoas no Facebook. Imagina você, pensa num cachorro. Simples, pensa num cachorro. O cachorro que você pensou, Nilza, o cachorro que você pensou, Ju Vizentim, o cachorro que você pensou, Elaine Pivetta, Kirlian, é diferente do cachorro de todo mundo. Às vezes você pensou num Poodle, eu pensei num Rottweiler, a Alê Silvério pensou, sei lá, num Golden, alguém pensou num Pinscher, né? Eu só dei um comando, é um cachorro. Agora, o que vem na cabeça de vocês em relação a isso é o que o seu mapa de mundo, a sua cabeça, reconhece como mundo. É a sua referência de cachorro, tá? Por isso que depende muito da percepção. Tem uma pergunta aqui no Instagram. Mães que tentam abortar e não conseguem. O bebê pode nascer com problemas nas coronárias por sentir que poderia ter morrido? Pode também, amor. Pode também. Pode ser que ele tenha sentido uma invasão de território. Por mais que esse território, quem percebe mais é o adulto, porque é um tecido que é num cérebro mais desenvolvido, mais adulto mesmo, nada impede, tudo é possível, tá? É por isso que é importante investigar tanto uma questão biológica quanto uma questão sistêmica. E de acordo com o mapa de mundo da pessoa, que é o modelo que foi colocado na cabeça dela, às vezes ela teve um cachorrinho, um poodle, desde quando nasceu até os 18 anos, o primeiro pensamento que vem de cachorro para a pessoa é um poodle e não um Rottweiler. Tá bom? Então isso depende também. Então é importante falar que esse conflito de território, pro Dr. Hammer, passou de 9 meses, você não tem que resolver. Mas isso para nós da reprogramação é muito arcaico, muito. Então você tem um conflito de que você foi traído pela sua esposa dentro da sua própria casa pelo seu melhor amigo. Então isso é um caso bem clássico de invasão de território. Cara, invadiram o território da minha casa, invadiram o território da minha esposa. Agora, o que a gente faz? A gente leva a pessoa para um nível mais elevado de consciência.
Não é só esse nível do, não resolve porque senão você infarta. É entender por que você está passando por isso. Às vezes, você está sendo leal a um sistema de homens traídos, de homens que foram passados para trás. E você só está reverberando essa energia que vem do seu clã. Isso não é castigo, isso não é karma, é só uma lealdade familiar que vem não por você, mas através de você. Isso se manifesta. E de repente, através de você, é a chance de você curar tudo isso. Então, você olhar com o neocórtex, que é o cérebro mais novo que nós temos, que é o que diferencia nós dos macacos, por exemplo, faz com que a gente não infarte dentro de um conflito de território, por mais que seja um conflito muito intenso, como fala o Dr. Hammer. Nós da reprogramação, eu tenho, o Maurício tem, os colegas têm experiência de pessoas que vieram com problemas cardíacos e nenhum infartou, tá? Isso não significa que você vai infartar se você resolver. Se você der um novo sentido, a nossa cabeça, pelo amor de Deus, se a gente não tiver condições de resolver os nossos conflitos, não faz sentido evoluir a espécie, tá? Então, é possível resolver sem que você necessariamente precise infartar. Agora, o que aconteceu com o Paulo Henrique, né? Paulo Henrique Amorim, depende muito do contexto. Eu recebi várias mensagens que ele estava sendo ameaçado, que ele saiu da Record por causa do governo novo e tal. Pode ser, mas é tudo hipótese. O que a gente sabe é, se ele teve um infarto, e o infarto, pasmem, só se dá no coração, tá bom? Para quem não conhece, só se dá no coração. Tem um conflito ou de opressão que foi resolvido, de sobrecarga, de tá demais para mim, ou um conflito de território. Eu perdi meu território e agora que eu estava reconquistando o meu território, algo aconteceu. Tá bem? Tem uma pergunta aqui, vim morar longe do meu marido, quando voltei para passar férias ele teve problema no coração. Podemos entender que ele resolveu o conflito de território? Pode ser que sim, Michele. Agora, se não foi um trauma, né? Se não foi uma situação inesperada que você falou para ele, amor, tô indo embora, tá? Se vira, tô vazando. Se não foi algo assim que deixou ele traumatizado, que você não pegou ele de surpresa, isso possivelmente ele já veio, entre aspas, pré-programado com isso. Então talvez ele já tenha perdido o território na vida, e quando você foi fazer esse movimento de morar longe dele, então assim, talvez ele tenha percebido como eu perdi meu território de novo, mas não foi um trauma, a gente chama isso de releitura. Você mostra para ele uma situação que talvez ele tenha que resolver, tá bom? Porque não foi um trauma necessariamente, a não ser que tenha sido. Eu acredito que não. Mas se foi uma situação combinada, que vocês conversaram e ele ficou para você ir trabalhar, e ele percebeu isso com problema de coração, pode ser que esteja só mostrando para ele uma situação que ele precisa olhar que é mais profundo do que isso. Beleza? Uma coisa que eu falei no começo da live é por que homens têm mais tendência a ter problemas das artérias coronárias do que das mulheres? Porque, pessoal, o nosso cérebro é dividido, tá? Uma parte do nosso cérebro é chamada de parte mais masculina, a outra parte mais feminina, tá? Nada de gênero, isso aí é questão de neurologia. Por quê? Do lado esquerdo tem o controle do colo uterino, da progesterona, que é um hormônio feminino, então tá do lado esquerdo. Do lado direito tá as artérias coronárias, o controle da ereção, e saiba que ereção só o pênis faz, tá, gente? Só o pênis, tendência só homem ter, beleza? Então só o lado direito faz isso. Por isso que os homens, que esse lado direito é o lado do hormônio masculino, da testosterona principalmente, por isso que os homens têm uma tendência a perceber um pouco mais a questão de território do que das mulheres. É uma questão neurológica, não é gênero, não é um é mais, o outro é menos, é só uma questão neurológica, questões hormonais, tá bom? Tem uma pergunta aqui, boa noite, só consegui chegar agora, mas não sei se já falou, mas casos entre os irmãos, pode ser algo dos antepassados? Se eu puder explicar um pouquinho melhor o que é esses casos entre irmãos, eu acho que talvez eu consiga explicar um pouquinho melhor, Denise, tá bom? Bom, então, portanto, pessoas com problemas cardíacos também podem receber tratamento
através da técnica que eu trabalho, que é a técnica que eu sou licenciado, que Maurício Morhalen criou lá de Cascavel, tá? Que é a reprogramação biológica. Nenhum paciente morreu na nossa mão. Nenhum paciente infartou até hoje. E o que a gente fala muito? Quando você vai estudar só as leis biológicas, quando você vai estudar só a medicina do Hammer, é colocado muito medo, tá? É colocado muito medo, tipo, não mexe nesse conflito, a pessoa pode infartar. Todo mundo que já estudou um pouquinho a medicina germânica vem com essa questão, tá? Já tem pessoas que estudaram medicina germânica e estão fazendo nossa formação, já se formaram e é a mesma queixa, né? Então, tipo, não mexe, é muito perigoso, os pacientes morrem na sua mão. Cara, pelo amor de Deus, cautela sim, estudo sim, se dedica sim, mas medo não. Tá? Se a pessoa chegou para tratar e você tem um feeling para tratar a pessoa, tem o conhecimento para tratar de tudo isso que eu falei para vocês, do embasamento para fazer isso, pelo amor de Deus, esquece o medo, cara. Se o terapeuta tá com medo, como é que você vai conseguir ajudar a pessoa se o próprio terapeuta tá cagando de medo? Então, é possível tratar com cautela, com responsabilidade sim. Medo não, tá bom? Nesse caso, virei a tela. Nesse caso aqui, que a Denise perguntou dos irmãos, se são mais... se é mais de uma pessoa da família que tem essa tendência, a medicina germânica e a reprogramação biológica não olha muito para as questões genéticas, tá? Você pode ter uma predisposição, mas genética não é destino. Já falei bastante isso aqui. Não é destino, porque meu pai teve infarto, meu avô teve infarto e eu vou ter infarto. Não, você pode ter uma predisposição. Agora, se você não olhar para esse conflito assim como eles possivelmente não olharam, talvez você tenha um infarto por não olhar e aí você está numa lei de pertencimento. Meu pai infartou, meu avô infartou, meu bisavô infartou, todo mundo morreu de coração. Então quem sou eu para ter saúde no coração? Tá? Essa é uma das questões também. E é isso aí, pessoal. Paulo Henrique Amorim faleceu hoje, questões cardíacas. Talvez essa seja uma das questões que ele estava passando aí. Vou finalizando por aqui. Obrigado a todos vocês do Facebook, obrigado a todos vocês do Instagram. Semana que vem a gente volta com mais um tema para live. Lembrando, falando das claras, dia 27, mais 4 vagas. Curso de programação biológica 26/10. Bônus especial de lançamento de turma, abatimento de inscrição, formas diferenciadas de pagamento e constelação familiar semana que vem. Quem quiser aparecer, Adriele, Luciana, Débora, Giovana, Carol, Kirlian, obrigado a todos vocês que estavam aqui, Maria Luísa, obrigado a todos vocês que estavam aqui. Vai dormir que é 2 horas da manhã aí, Bruna. E na semana que vem a gente volta com mais uma live, trazendo mais informação aí a serviço da vida para todo mundo, contribuindo o máximo que a gente pode, tá bom? Valeu, Álvaro, meu parceiro, 5 leis biológicas do Rio de Janeiro, pessoal, Álvaro Andresson, tá aqui, ó, comentando aqui no Instagram, beleza? Valeu, gente, grande abraço.